O socialismo é um sistema econômico que é praticamente o processo de transição entre o capitalismo e o comunismo. Ele defende a distribuição igual do dinheiro e a redução das desigualdades sociais e as classes sociais. Os socialistas afirmam que a pobreza é consequência de uma má distribuição das riquezas gerada através do trabalho. A principal causa dessa distribuição injusta é a propriedade privada dos meios de produção por parte da burguesia, que concentra as riquezas produzidas em suas mãos. Os operários que realmente produzem as riquezas com seu trabalho não têm meios de produção e não podem controlá-las. O socialismo surge, portanto, como uma forma de criticar e combater a organização da sociedade capitalista e tentar acabar com a desigualdade. Assim, ele define um sistema político e econômico que tem a igualdade como objetivo, eliminar as classes sociais e como o intuito de acabar com a desigualdade socioeconômica. Existem dois tipos de socialismo, o socialismo científico e o socialismo utópico. Apesar desses dois tipos de socialismo defenderem a mesma ideia, os dois criticam o capitalismo e dizem que as mudanças precisam ser feitas. O socialismo utópico defendia que as mudanças que precisavam ocorrer poderiam acontecer de forma pacífica. Já o socialismo científico defendiam que as mudanças só aconteceriam com atos revolucionários e destruindo o capitalismo. Existem diversas experiências do socialismo pelo mundo, então trouxemos algumas. A Revolução Russa. A primeira nação que adotou concretamente o socialismo foi a Rússia. A Revolução Russa foi liderada por Vladimir Lenin, que foi um revolucionário russo muito influenciado pela teoria marxista, e foi marcada pela intensa atuação dos trabalhadores por meio dos soviéticos. Eles exerciam um papel político e econômico, tomando o controle das fábricas, promovendo a expropriação das propriedades da nobreza e da alta burguesia, e estabelecendo assembleias frequentes para os trabalhadores. A Revolução Alemã ocorreu em 1918 e também girou em torno da atuação dos trabalhadores organizados em conselhos. Descontentes com as sanções do Trabalho de Versalhes, os revolucionários estabeleceram uma república comunista que se opunha e tentava derrubar a República de Weimar e o governo reformista de Friedrich Ebert, também eleito em 1918. Esse projeto comunista na Alemanha, ao contrário da experiência russa, durou pouco. Em 1919, com a intensa perseguição política e o assassinato dos principais líderes da Revolução, o governo de Ebert abafou a ação dos revolucionários e deu fim ao projeto. Revolução Chinesa. Depois de intensos conflitos com o Japão durante as décadas de 1930 e 1940, a China se tornou socialista, em 1949, com a Revolução Chinesa liderada por Mao Tse-tung. O Partido Comunista Chinês, no poder desde então, foi conduzido até a década de 70 pelo maoísmo, fundamento marxista estabelecido por Mao Tse-tung. Devido a mudanças geopolíticas durante as décadas dos anos 70 e 80, essa ideologia foi se modificando e o país começou a adotar medidas capitalistas na economia, mantendo, porém, o socialismo como seu sistema político. Promovidos por Deng Xiaoping, assim passou a se definir como um socialismo de mercado ou também pelo conceito de um país, dois sistemas. Guerra da Coreia. Outro importante país socialista na Ásia é a Coreia do Norte. Depois da derrota do Japão, que havia ocupado a Coreia, na Segunda Guerra Mundial, o antigo país foi dividido. A parte norte foi ocupada pela União Soviética e a parte sul pelos EUA. Essa divisão foi marcada pela Guerra da Coreia, que acentuou a divisão cultural e ideológica entre os dois países, nos quais contaram com financiamento de suas potências aliadas. Depois da guerra, a Coreia do Norte consolidou-se como um país socialista, com uma economia baseada na indústria e na agricultura mecanizada, sobressaindo-se nos anos recentes pelo desenvolvimento nuclear, ainda que não na intensidade de sua vizinha, Coreia do Sul, um país dos tigres asiáticos, com a economia voltada ao mercado. No âmbito político, o país tem um governo fortemente centralizado e militarizado. A Revolução Cubana foi uma das principais experiências socialistas bem-sucedidas da América Latina. As forças lideradas por Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos e Célia Santos estabeleceram o socialismo depois de um longo conflito com a ditadura de Fulgênio Batista, que contava com o apoio estadunidense. Esse conflito iniciou-se em 1952 e terminou em 1959. A revolução se concretizou em Havana. Ainda hoje, Cuba mantém muitos ideais socialistas, como a busca pela igualdade e o controle estatal de serviços.
Porém, o país, conhecido pelo sistema de saúde preventiva e educação pública de qualidade, vem promovendo uma gradual abertura para o sistema capitalista. O Partido Comunista procura, assim, desenvolvimento industrial do turismo no país.